Prosperidade na Bíblia. Isso existe? A prosperidade foi equivocadamente demonizada por diversos segmentos cristãos desde a Idade Média, o que se perpetuou na atualidade. Entretanto, esta visão provém de dogmas e não do que a Bíblia diz sobre o assunto. É perfeitamente bíblico querer o melhor em todas as áreas, inclusive a prosperidade material. Neste aspecto, seguir as orientações bíblicas garantem princípios básicos para a tranquilidade espiritual, emocional e financeira. Sobre uma vida próspera, a Bíblia diz, em Isaías, capítulo 1, versículos 19 ao 22, Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de retidão. A justiça habitava nela, mas agora, homicidas. A tua prata tornou-se em escórias, o teu vinho se misturou com água. Querer prosperar, obedecer ou ser rebelde aos princípios bíblicos são escolhas que cada um deve fazer livremente, sabendo as consequências de cada uma delas. O texto faz um paralelo entre as duas realidades, mostrando retidão e justiça sendo recompensada com a prata, metal caríssimo à época, e o vinho puro, e a rebeldia aos ensinamentos divinos, tendo como recompensa escórias e o vinho misturado em água, que era uma forma de fazê-lo render mais em tempos de escassez. Conhecendo esses princípios, é possível construir uma base sólida para uma vida próspera. Além do querer e expressar isso a Deus, é possível listar alguns valores bíblicos a serem praticados nessa trajetória de sucesso. Gratidão. A Bíblia diz no Salmo 103, Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus benefícios. E em primeira carta de Paulo ao Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A pessoa que não exerce a gratidão tem a tendência em ser pessimista e não identificar a prosperidade que já a alcançou, vindo a desistir ou desviar de processos que trariam sucesso e êxito. A gratidão o permite se alegrar já no caminho e encontrar a motivação para seguir. Por sua vez, uma pessoa ingrata, pessimista e murmuradora, na visão bíblica, jamais prosperará. Honestidade. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. E em Provérbios, capítulo 11, versículos 18 e 19. O ímpio faz obra falsa, mas para o que semeia justiça haverá galardão fiel. Como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal vai para a sua morte. Ser honesto, ter uma conduta de retidão é algo inegociável para a prosperidade bíblica. As consequências de quem caminha de forma justa e injusta são respectivamente vida e morte. Busque o que é bom e preencha sua mente. Isso se tornará natural em seus pensamentos e se externará em suas atitudes. Caso hoje você esteja vivendo algo que é consequência de ter sido desonesto com alguém, esta palavra te convida a resolver esta situação e seguir a sua caminhada de forma leve e vitoriosa. Não existe abundância que perdure sem honestidade e correção. Planejamento e diligência. A Bíblia diz, em Provérbios capítulo 21, versículo 5, Os pensamentos do diligente tendem só para a abundância, porém, os de todo apressado tão somente para a pobreza. No hebraico, o trecho só para a abundância pode ser traduzido também para a não perdição. Sendo assim, se planejar, ser disciplinado e persistente pavimentam um caminho não só para se prosperar, mas para não se perder o que já foi alcançado. Sem planejamento diligente, a prosperidade será sempre um sonho inalcançável. E como já havia sido explanado em vídeo sobre o dízimo que está disponível aqui na descrição e no canal, outro valor indispensável para se prosperar biblicamente é a generosidade. A Bíblia diz, em Provérbios capítulo 11, versículos 24 e 25, Ao que distribui, mais se lhe acrescenta, e ao que retém, mais do que é justo, é para sua perda. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido.
e na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Atitudes generosas são práticas comuns em todos os personagens bíblicos que prosperaram. Para isso, eles empenharam bens, saúde, talentos, tempo e vários outros aspectos de suas vidas em função do próximo. A alma que não é capaz de doar, por mais que tenha acumulado riqueza material, é pobre e está aprisionada pela avareza. Nunca desfruta da verdadeira prosperidade. A Bíblia diz, em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Filardíria, a palavra grega utilizada no texto, dá a ideia de obsessão. Se o pensamento por obter mais riquezas toma sua mente de maneira obsessiva em substituição de pensamentos de maior valor, como Deus, família e pessoas, você não está orientado pela prosperidade bíblica e tende ao fracasso. De forma prática e vivencial, a Bíblia conta a história de algumas pessoas que seguiram estes princípios de sucesso e prosperaram, chegando a patamares inacreditáveis. José, filho de Jacó, conhecido como José do Egito, foi um destes abençoados. Em sua trajetória, ele foi vendido como escravo por seus irmãos pela inveja que tinham dele. Se esforçou para ser servo excelente e justo de Potifar, seu senhor. Entretanto, foi preso injustamente por falsa acusação de assédio feita pela esposa dele, e mesmo assim se tornou a pessoa mais influente de sua época. Por seguir todos estes valores, é nítido observar que José tinha uma mentalidade vencedora quanto a si mesmo. A Bíblia diz, em Gênesis capítulo 37, versículos 6 a 9. E disse-lhes, ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disse seus irmãos, tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse, eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. José tinha uma imagem clara sobre si, por mais distante que fosse a realidade naquele momento. Sua autoimagem era de uma pessoa vitoriosa. O vitimismo não permeava o que ele entendia sobre si. Nesta experiência, Deus revelara a José exatamente quem ele nasceu para ser, mas aqui provavelmente ele não sabia onde ele atuaria ou como isso se daria. Contudo, havia uma certeza que Deus o conduziria ao seu processo, independente do que acontecesse. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, versículos 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Toda criatura tem seu propósito constituído pelo Criador. Este foi o norte de José e outros personagens que se destacaram na Bíblia e prosperaram. Buscar entender o porquê de existir lhe mantém firme nos obstáculos do caminho, pois existe um propósito a ser vivido. Entender qual é o seu auxilia não só a caminhada à prosperidade, mas a ter motivos de prosseguir, mesmo após o sucesso chegar. Propósito não acaba com conquistas de objetivos, ao contrário, ele se solidifica. Com José, pode-se observar que os pensamentos que cada um tem de si podem ratificar ou deturpar o propósito individual. Virou escravo, se tornou o melhor servo de Potifar, administrando tudo o que ele tinha e prosperou. Foi preso, se aproximou do chefe carcereiro que lhe deu a administração de tudo na prisão e prosperou. Sempre atento às oportunidades e em como aplicar seus dons e seu propósito para servir. A Bíblia diz, em Gênesis capítulo 40, versículos de 6 a 13, e veio José a eles pela manhã, e olhou para eles e viu que estavam perturbados.
Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: Por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram: Tivemos um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: Não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Então contou o copeiro-mor o seu sonho a José, e disse-lhe: Eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 ramos, e brotando ela, a sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas, e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: Esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará o teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Consciente do seu propósito e conhecedor dos seus talentos, José observou nos semblantes daqueles homens a oportunidade de servi-los com tudo o que nasceu para fazer. Este é um ensinamento preciso para encontrar seu propósito e prosperar biblicamente. Primeiro, verifique a imagem que você tem sobre si e corrija o que foi manchado pelo derrotismo, vitimismo, erros e qualquer outras circunstâncias que lhe fizeram esquecer que quem o criou não erra. Em seguida, avalie o dom e talentos que você tem e que te dão satisfação em utilizá-los. Agora pense de forma clara e prática como você pode servir as pessoas com este dom e talentos, sendo coerente à Bíblia e aos princípios nela contido para prosperar. Planeje e fique atento às oportunidades para você começar a viver o seu propósito. Elas sempre aparecerão. O talento de José chegou ao Faraó e mais uma vez ele prosperou. A Bíblia diz, em Gênesis, capítulo 41, versículo 39 ao 44. Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. José se manteve firme em Deus, com uma mentalidade vencedora, convicto do seu propósito e teve uma vida abundante. Gostou do conteúdo? Apoie o canal se inscrevendo, compartilhando, deixando o seu like e ativando o sininho.